Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial. Programa esse que tem como objetivo difundir e explicar melhor a necessidade e a importância do laudo de inspeção predial e da manutenção predial, né? Basicamente, como a gente repete sempre aqui, cuidar da saúde de uma edificação, né? Porque é isso que a norma de inspeção faz, ela correlaciona o prédio ao ser humano, e, em função disso, existe a necessidade tanto da correção dos erros construtivos, né? A gente repete sempre para você, e é importantíssima a palavra anomalia, né? São todas aquelas patologias que decorrem de um erro construtivo, e falha, todas aquelas patologias que decorrem de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta. Então, a gente visa aí os engenheiros civis, né? Tanto aqueles que constroem, quanto aqueles que trabalham no dia a dia, na inspeção e manutenção predial. Os síndicos, sejam eles síndicos orgânicos ou síndicos profissionais, né? Aos profissionais, a gente sempre espera que já tenham treinamento para isso, né? Aos orgânicos é aquele sempre que nos preocupa um pouco mais. As administradoras de condomínios, gestores e todos aqueles profissionais que lidam no dia a dia com a inspeção, com a gestão de condomínio, né? Hoje nós estamos trazendo, eu acredito, que um dos programas mais importantes relativos à inspeção predial e à edificação, né? Para tratarmos aqui de carregadores de carros elétricos, né? O nosso tema é inovação e legislação, basicamente porque já me envolvi em várias situações onde condomínios estão interessados, estão instalando os carregadores de carro elétrico. No entanto, a preocupação sempre fica restrita à questão do consumo da energia, né? Não vi, em momento algum, até um mês atrás, alguém se preocupando em questões de prevenção e combate a incêndio pânico relativa aos carregadores, aos carros elétricos, né? E no último CONASE, dia 25 de maio, que eu estive em São Paulo, a gente tomou conhecimento lá de uma consulta pública que está sendo feita pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, onde se tenta definir regras para essas situações de prevenção e combate a incêndio pânico, exclusivamente para os carros elétricos. Então, a gente está trazendo essa discussão aqui a nível do Espírito Santo, né? Em que tese o nosso trabalho tem uma divulgação em âmbito nacional. Nós temos aí constantes, sempre pessoas de Manaus, de Goiânia, Rio, São Paulo, de todo o país que nos assiste, e eu acho que é importantíssimo que todos vocês que estão envolvidos com a inspeção predial e com o condomínio levem essa discussão para os seus estados, né? A gente tem a grata honra de receber aqui mais uma vez, porque nós já tivemos a capitã Thaís aqui em programas anteriores, mas o capitão Breda, que é do Corpo de Bombeiros, ele vai nos dar a visão dele desse tema, né? E, em função disso, agradecer aí ao Tenente Coronel Cosme, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, e aproveitando a oportunidade também, capitão, de estender aí o agradecimento ao Tenente Rocha, né? Ele é tenente mesmo, não é isso, Rocha? Sim, subtenente. Subtenente. O Rocha tem uma particularidade aí, ele é filho de um encarregado meu, trabalhou muitos anos no Messias, a quem eu já tenho algum tempo que não o vejo, mas ele trabalhou muitos anos comigo, a gente sofreu muito dentro de obra, né? E na época ainda o Rocha era estudante, eu tive um susto danado uma vez que fui comprar um livro de medicina para ele na Inescom, dei de cara com um cadáver lá estendido numa mesa lá, tomei um susto danado. Mas, então, um grande abraço, Messias, se você estiver nos assistindo, Rocha. E nós estamos também recebendo aqui o João Paulo, Thomas ou Tomás, né? Não sei exatamente como se pronuncia, ele é arquiteto,
ele também é do bombeiro, mas ele aqui está falando como arquiteto, né? E Luiz Araújo, que é o nosso parceiro de sempre aqui, porque ele está falando como essa engenharia, né? Que é uma empresa especializada em estrutura de concreto armado, e tem tudo a ver com relação ao nosso o Thomas fez eu acho que tem um áudio que está aberto aí, que tem um ruídozinho estranho. Pediria a todos que pudessem dar uma olhada aí. Bom, acho que parou. Bom, então, como sempre, a gente inicia agradecendo ao CEO da TV Síndico Online, o Sérgio Craveiro, que nos permite estar levando essa programação para todo o país, né? E pedir, então, aos nossos convidados para que se apresentem, para que façam as suas considerações iniciais, para a gente poder entrar num assunto que bastante me preocupa, e eu acho que vai ser bastante relevante a todos. Boa noite a todos. Então, isso, pois não. Sou o Capitão Breda, trabalho aqui no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Atualmente estou trabalhando no Departamento de Análise de Projetos de Combate a Incêndio, né? E também já atuei como perito de incêndio. Tenho uma experiência aí também como instrutor de combate a incêndio. E esse tema de incêndio em veículos elétricos, estou participando de uma comissão nacional, né, da BNT, e é um tema bastante relevante e incipiente, né? Muitas dúvidas e muitos estudos sendo feitos, não só no Brasil, como também em nível mundial, né? E estou participando desse comitê e o objetivo dele é trazer algumas práticas recomendadas em relação a tanto a combate a incêndio como questões normativas nessa área de combate de segurança contra incêndio e pânico, né? Tá ótimo. João Paulo, por favor. Você está com o áudio fechado, João. Pronto, agora sim. Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo, eu sou arquiteto. Além de arquiteto, também eu trabalho no Corpo de Bombeiros, no setor de análise de projeto também. Atualmente, eu estou fazendo um doutorado na área de arquitetura, e uma das temáticas de um artigo que eu vou apresentar em São Paulo é acerca do risco de incêndio em carregamento de carro elétrico em edificações residenciais, né? Então, a gente tem notado, né, que esse crescimento de carro elétrico vem acontecendo. Então, é um estudo bem conveniente para o momento, que vai ser apresentado no seminário no final deste ano. Tá ótimo. Luiz, por favor. Boa noite a todos, tudo bem? Eu já venho vindo aqui em alguns programas, mas não vou deixar de me apresentar. Eu sou engenheiro civil, engenheiro de produção e tenho mestrado em sistemas de engenharia. Atuo há quase 15 anos na área de projeto estrutural, com foco muito grande em projetos de concreto armado. E a gente faz muita análise de edifício e muito que tem a ver justamente com a questão do projeto quanto à resistência ao fogo, né? Então, esse tema que a gente vai estar trabalhando aqui, trazendo principalmente a norma principal nossa, aí, que é a 15.200, que está fresquinha, né? Foi inaugurada agora dia 20/6/2024. Então, está novinha aí para a gente poder utilizar. A versão anterior era de 2012, ou seja, era uma norma bastante conhecida, e a gente vai falar o que o pessoal tem feito ou não tem feito sobre essa norma tão importante para a segurança dos edifícios. Ok. Lembrando a todos que em todo o programa os Instagrams vão estar aí, os endereços de Instagram, né? Marcos, muito obrigado pela participação. A gente está à disposição para perguntas. Quem quiser pode estar mandando perguntas aqui. Se não der tempo de responder, Jonildo também, um grande abraço. O Jonildo é do Rio, é um parceiro nosso, está sempre aí nos assistindo e nos dando força. E então fica à disposição aí para perguntas, né? Capitão, vamos começar com o senhor, e eu gostaria de reiterar aquela consideração que eu fiz. Eu acho que em todos os casos onde eu vi condomínios, né, e eu vivo condomínios todos os dias, fazendo vistorias, inspeção, dando apoio,
são mais de 800 condomínios que a gente está envolvido direta e indiretamente, né? Mas em todos os que eu vi, a instalação de carregadores e a discussão para a instalação de carregadores, a preocupação é basicamente com relação à questão da energia, né? De onde puxar a energia e tudo mais. Eu, sinceramente, até final do mês passado, nunca tinha ouvido falar em nenhum dos casos da questão de prevenção e combate a incêndio e pânico, né? E olhando a matéria nesses últimos dias com mais atenção, nós tivemos a surpresa de verificar que o incêndio em carros elétricos ele é muito mais grave do que um incêndio convencional qualquer, né? O fogo é sempre uma situação bastante complexa, né? Principalmente para nós que somos leigos, né? Para vocês do Corpo de Bombeiros, talvez não tanto. Mas o risco, como eu vi como título aqui de uma matéria, o risco é ignorado, mas é real, né? E as questões de bateria de lítio, que normalmente essas baterias que estão nesses carros elétricos, elas têm uma abundante fumaça tóxica, né? Além da carga de incêndio, que é muito grande, muito superior a um convencional. Eles chegam a mencionar aqui que um carro elétrico em incêndio precisa de 40 vezes mais água do que se fosse um carro convencional ou um incêndio qualquer, né? Então, a gente pode ter certeza absoluta que nossas instalações existentes hoje em todo e qualquer condomínio da Grande Vitória ainda não está preparada para realmente essa situação, né? Então, nós temos alguns vídeos, né? O capitão vai nos ajudar a entender, mas gostaria que o senhor pudesse iniciar as explicações sobre essa situação diferenciada que nós temos no caso das baterias de lítio. O áudio está fechado, capitão. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar tratando sobre esse tema tão importante, um tema aí que está carente de informações e estudos, né, tanto no Brasil como no mundo. E em relação aos carros elétricos, a gente tem algumas peculiaridades, né? Não sei se tem como mostrar o vídeo. Damares, segue com os vídeos aí, por favor. O vídeo ele talvez vai exemplificar um pouco a nossa preocupação, né? A preocupação do Corpo de Bombeiros em relação a esses veículos elétricos. A gente vê no vídeo aí, ó, se os senhores acompanharem pelo tempo, a saída de fumaça ali das baterias que estão normalmente no assoalho do veículo e a grande quantidade de fumaça rapidamente saindo do veículo em pouco tempo, né? E uma fumaça tóxica, né? Isso, capitão. Sim, essas fumaça bastante tóxica, principalmente quando inicia as chamas, né? Vocês vão ver aí durante o vídeo. Então, vocês podem ver aquela chama ali, a gente chama de jet fire, ou jato de fogo, né? Então, a grande intensidade daquela chama, isso ocorre em baterias, né? Então, a gente observa nesse vídeo aí, ó, essa chama intensa. E uma das características, pode pausar o vídeo e tirar ele, por gentileza. Então, a gente observa nesse vídeo aí, ó, por essa imagem, a questão da taxa de liberação de calor, né, muito alta. Então, em pouco tempo, a gente observa ali bastante quantidade de fumaça, né, e também uma chama com grande intensidade e muito calor, né. Então, a gente fala aí de energia, né, quantidade de energia liberada ali, quantidade de calor, ela é liberada muito rápido. Então, é um incêndio com uma dinâmica um pouco diferente em relação aos carros comuns que a gente tem aí, a combustão interna. Então, é um tipo de incêndio que a evolução dele vai ser muito mais rápida, a quantidade de calor envolvida nessa taxa de liberação de calor, ela geralmente vai ser maior, e desafios para nossas equipes de emergência
Um deles, principalmente, é a quantidade de água, né? A demanda de água é muito grande nesses veículos. Se vocês terem ideia, normalmente a gente combate o incêndio em um veículo comum de a combustão com 3, 4 mil litros de água. Nesse veículo aí, geralmente, pelos estudos, eles mostram cerca de 40 mil litros para combater o incêndio nesse veículo. Então, é uma coisa que preocupa a corporação, é a questão do combate a esses incêndios. E pensem num veículo, por exemplo, numa garagem, num subsolo. Então, a quantidade de fumaça que vai ser estocada nesse ambiente. É importante a gente pensar nos problemas oriundos desse incêndio. Quanto mais rápido a gente conseguir detectar uma chama ali naquela bateria, aí já estou falando talvez um detector de fumaça, né? Isso aí vai estar lá na norma de São Paulo, eu vou falar um pouco dela depois. Sim. No chuveiro automático, né, para conseguir extinguir aquele foco rapidamente. Porque ali existe um fenômeno de fuga térmica. Essa fuga térmica é um fenômeno específico em baterias, que quando ela se inicia, né, é a reação que libera calor, né, exotérmica. Então, essa grande liberação de calor em pouco tempo, ela faz com que o cenário se torne bem mais desafiador para as nossas equipes de emergência. Outra questão é o tempo de ocorrência, né? Uma coisa que preocupa muito a nossa corporação. Porque se você não consegue combater aquele incêndio rápido, né? Normalmente você leva horas para fazer o combate, e grande quantidade de água, você tem que pensar também na questão estrutural, né? Será que a estrutura está preparada para aguentar aquela quantidade de calor por tanto tempo, né? É uma coisa que tem que ser pensada. Então, quando o Corpo de Bombeiros, na sua competência de legislar sobre segurança contra incêndio, e São Paulo, de maneira pioneira, trouxe esse parecer técnico para consulta, ele traz várias questões aí de medidas de segurança contra incêndio, pensando aí nessa dinâmica diferente que existe nos veículos elétricos. Então, quando se fala numa detecção de incêndio, para detectar rapidamente o foco de incêndio naquele veículo, uma medida como um chuveiro automático para realizar o combate e extinguir aquela chama rapidamente. Ou mesmo a questão estrutural da edificação, se tornar aquela estrutura mais forte, mais resistente ao fogo, né? O tempo requerido de resistência ao fogo mais aumentado, né? Então, tudo tem a ver com essa dinâmica nesses veículos, né? Okay. E no nosso estado, a gente verifica aí também o aumento da frota de veículos. A gente passa na rua, hoje em dia está sendo comum a gente encontrar veículos elétricos, né? Quando a gente sai na rua, né? E uma coisa muito importante, a cidade de Vitória, nosso porto de Vitória, ele é o principal ponto no Brasil para o recebimento desses veículos no mundo inteiro, né? China e Europa. Esses veículos chegam aqui no nosso estado e, a partir daqui, ocorre a distribuição desses veículos. Então, é outra questão importante, né? Essa questão do acúmulo desses veículos no nosso estado, né? É uma coisa que tem preocupado muito o Corpo de Bombeiros, em relação às medidas que são necessárias para um eventual incêndio que ocorra nesses veículos. Sem dúvida, capitão. O senhor me fez lembrar aqui, eu moro aqui no Alphaville e passo constantemente aqui onde eles estão armazenando esses carros, e em função de problemas alfandegários aí, que não liberou novas áreas, né? Eles começaram a empilhar esses carros em 5, 6 carros empilhados um em cima de outro, tudo coladinho no outro. Se pegar fogo num carro desse ali, vai fazer um estrago fenomenal, né? Sem dúvida vai... sem dúvida, vai ser um problema mais de prejuízo, né? Porque não tem muita gente morando perto, né? Mas, efetivamente, o risco é muito grande ali, né? Eu gostaria, antes de ouvir o João e o Luiz, que a gente pudesse ver os outros vídeos, só para ter uma noção melhor. Passa para a gente, o Damares. Esse vídeo estava no link que eu recebi, né? Onde, inclusive, esse próprio link demonstra que o volume de carro no Brasil hoje está em torno de 160 mil, mas que ele cresce de forma exponencial, né? E se vocês observarem aí,
um carro pegando fogo numa rua, né? E o volume de incêndio, a carga de incêndio ela é muito grande, né? Mostra aquela foto do Tesla para a gente, o Damares, por favor. Isso, essa é uma foto de um carro Tesla pegando fogo também, né? E dá uma noção bem boa aí para todos do tamanho e do volume de incêndio aí, né? João, a sua experiência com isso, fala para a gente. Bom, boa noite novamente, né? Primeiramente, agradecer pelo convite. Eu acho que o tema é de extrema importância, né? Devido a gente, como o Capitão Breda disse, esse crescimento da frota de veículo elétrico ele traz, né? Vou falar da visão do arquiteto agora, indiscutivelmente ganhos em relação à emissão de poluentes, né? Porém, ele traz esse potencial risco para incêndios, né? E quando a gente trata de incêndio, a gente vai um pouco para os incêndios em edifícios residenciais, né? Edifícios multifamiliares que não estão preparados para essa nova dinâmica, né, desses carros elétricos. Eu falo também de edificações comerciais, como supermercados, hoje que vários adotam pontos de carregamento em subsolo, em locais com pouca ventilação, que pode causar um dano ainda maior em caso de incêndio. Esse dano ele chega até um dano estrutural. Eu acho que o Luiz vai poder explicar isso um pouco melhor depois. E o que acontece? Os riscos têm que ser mitigados, né? Tem que ser tratado que esse novo modal que está chegando hoje nas ruas do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, ele precisa de algumas normas técnicas, medidas preventivas eficazes, né, que para evitar um dano maior. O Maurício citou a normativa de São Paulo, né, na verdade está em estudo ainda essa normativa. Então, tem algumas propostas que estão na norma de São Paulo. Eu acredito que ainda não é adequada ainda, se comparado a alguns estudos que eu ando vendo na Europa, Estados Unidos. Porém, para iniciar essa dinâmica, né, essa discussão, eu acho que é interessante o que eles abordaram, porém algumas coisas eu acredito que poderiam ser revistas, né? Isso causou um grande incômodo para montadoras, para revendedoras de veículos elétricos, até mesmo a população, né, que meio que está entendendo que o bombeiro não quer que tenha carro elétrico. A situação acho que não é essa. A situação mesmo é atentar ao risco, né, que essa nova tecnologia pode trazer. Na parte de elétrica, né, os estudos já estão trabalhando com algum tipo de dispositivo, né, nesse sistema de carregamento, né, fora do carro, num sistema elétrico mesmo, que detecte qualquer tipo de oscilação de temperatura dessa rede e desarme, né, como se fosse um disjuntor, mas de uma forma muito mais rápida, né, até porque esse tempo enquanto inicia o incêndio até do modelo que a gente viu nesses vídeos aí é muito rápido, né? Então, há esses estudos também para um tipo de tecnologia que possa ajudar nessa parte. Na parte de combate a incêndio também tem alguns estudos, né? É difícil. Se você pega a normativa de São Paulo, que está em análise ainda, ele fala de um sistema de sprinkler, né, em cima dessas vagas. Eu acredito que é meio que inviável, devido à alta quantidade de água a ser utilizada, né, 40 vezes mais que um carro. Isso, você pegar um caminhão de bombeiro que tem de 7 a 10 mil litros de água, você imagina 40 caminhões de bombeiros não vão dar conta de um carro. Então, a gente pode falar de uma cegonha. Então, qual é a situação? A situação que vai queimar por dias. Essa aqui é a grande questão. Então, eu no meu trabalho, estou buscando, esse trabalho vai ser apresentado no congresso, que vai ter em São Paulo, sobre segurança contra incêndio, congresso latino-americano, e eu vou tentar abordar algumas questões inerentes à prevenção, mitigação de riscos, né, principalmente nesses edifícios residenciais. Os novos vêm com uma previsão desse ponto de carregamento já, talvez adequar mais o local onde fica esse ponto de carregamento, né? Porém, os edifícios antigos, como é que eles estão sendo tratados, né? Hoje, se eu compro um carro elétrico no meu prédio, não tem um ponto de carregamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou improvisar, eu vou fazer uma gambiarra, eu vou fazer alguma coisa para poder carregar meu carro, né? Ou vou ter que me deslocar até um local que tenha esse carregamento. Mas eu não sei se esse local vai ser adequado para isso. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser abordado, que tem que ser verificado o que tem de nova tecnologia para inserir,
tem que ser analisados os estudos, simulações que estão sendo feitos aí a nível de Brasil, a nível de mundo, para a gente saber o que fica mais eficaz na nossa condição, né, olhando mais um pouco para o Brasil. Inserir esse conteúdo também na educação pública, como eu falei, a reação do público civil foi um pouco meio que contra essa abordagem do bombeiro, né, que em tese só vem tentando trazer segurança para a população, né, para as pessoas e para os seus bens, e tenta garantir, né, que ao acontecer algum tipo de incêndio, o dano seja mínimo. E a partir daí desenvolver políticas públicas aí a nível mais federal, algum tipo de legislação, e trazendo uma NBR para trazer para uma NT ou uma instrução técnica aí a nível de corpo de bombeiro. Então, acho que o desafio é grande, mas ele é emergente. Luiz, a gente, na parceria que a Ceuta Engenharia com a Excel tem, nós já fizemos análise de vários prédios, né? Com certeza mais de 20, e em alguns casos nós já tivemos essa certeza, né, de que prédios novos, recentes, sequer atendem à norma que estava em vigor, né, que você acabou de dizer que foi atualizada, né, e ainda a gente não sabe dentro da nova norma ainda o que tinha, mas até então era o que nós tínhamos, né, e essas edificações não têm o tempo de fogo, a estrutura não existe ao tempo de fogo preconizado por norma, né? Nessa situação agora de um equipamento, né, de um veículo que vai pegar fogo com um potencial de carga de incêndio muito maior, a norma com certeza ainda não está preparada para isso, mas a previsão é se termos problemas seríssimos, né? O que você entende disso? Bom, dois temas que foram muito abordados aqui, eu vou me prender a eles, que foi o tempo e a segurança, né? E justamente quando a gente projeta uma estrutura, a gente verifica essas coisas. Quer dizer, obviamente a gente projeta um edifício para que ele seja seguro e durável ao longo da vida dele. E, obviamente, que ele vai sofrer impactos, né? Muitas vezes impactos de vento, impactos de sismos, mas também é possível os impactos sinistros, por exemplo, devido ao fogo. Então, desde 2012, a gente tem uma regulamentação bem clara quanto a isso, e toda vez que a gente vai dimensionar uma edificação, nós somos obrigados a cumprir essa norma, né? A gente precisa deixar o prédio mais robusto, de acordo com o tipo do prédio, o tamanho do prédio, para que a gente deixe o tempo hábil para que as pessoas saiam de dentro da edificação durante o incêndio antes que ela venha desabar, né? Ou parcialmente ou totalmente. Né? Então é sobre essa ótica que eu queria muito falar com vocês, né? É claro, né, como os nossos amigos aqui, o Capitão e o João falou muito bem, né? O pessoal às vezes está aí brabo com o corpo de bombeiro, que quer restringir o uso, né? Mas, poxa, no incêndio comum, a gente tem prédios hoje que não atendem a norma, que é uma norma antiga, desde 2012, né? Que já não atende. Imagina se eu tiver um incêndio de proporções como foram ditas aqui, né? Ou seja, a edificação que não atende, ela está propícia, de fato, a não ter tempo de nós, usuários, sairmos antes que ela venha colapsar. Né? Esse é o primeiro objetivo da norma. Né? A revisão da norma nova que está aí, Damares, depois, se quiser colocar, coloca, só para a gente lembrar isso. A primeira é a norma de projetos de estrutura mista, né? Essa é de 2013, ela ainda está em vigor, né? E a novinha é a 15.200, que está agora do dia 20/6 de 2024. Né? O que ela traz de novidade? Registro mais das coisas, os materiais mais novos, ela está em mais consonância que as normas internacionais, obviamente por causa da atualização, né? Traz muita coisa para nós técnicos, engenheiros e até, obviamente, para o corpo de bombeiro, né? Entender ali como tem que ser verificado ou não verificado, se a estrutura atende ou não atende aos critérios desta norma, mas, obviamente, em momento algum,
ela mudou, por exemplo, o comparativo de incêndio. Ela ainda traz a curva de incêndio normal, né? Que provavelmente, nos estudos que estão sendo feitos, como o João falou, e o capitão aí já entende dessa dificuldade de incêndio, vão ser ajustadas. Né? Então, a norma está mais restritiva e a tendência de ser ainda mais restritiva para que a gente possa adequar a essa nova situação. O grande alerta fica, né? O prédio que vocês estão hoje, será que cumpria a norma de 2012? Será que os novos prédios vão cumprir a de 2024 agora? Né? E quando a gente tiver uma mudança, o que a gente vai fazer? Vamos ter que adaptar os materiais, vamos ter que adaptar os locais, né? Como a gente falou muito aqui, no primeiro momento a gente estava preocupado se a instalação elétrica ia aguentar, se o carro elétrico é bom, não é bom, como é que eu vou usar com isso. Mas depois que está na edificação, ele começa a promover um risco para a edificação, um risco real de colapso ou parcial ou integral, como eu disse. Né? A gente hoje trabalha com tempos de 30, 60, 90, 120 e até 280 minutos para que a edificação resista ao fogo, né, antes de um colapso significativo. Tá? Esses tempos vão ter que ser aumentados, porque até onde eu entendi, o fogo vai se propagar por mais tempo. E ainda, né, com a fala dos nossos dois amigos aqui, que a gente tem que colocar mais água para suprimir esse fogo. Né? Água é o agente que mais estraga o concreto armado. Claro, esse estrago vai ser promovido a longo prazo, mas agora a gente vai estar com um material que detona o concreto, que destrói o concreto a longo prazo, sendo obrigatoriamente despejado com mais energia e com mais volume, por conta de uma não previsão de algum sistema que combata isso de forma rápida. Né? E aí, obviamente, fujo um pouco da minha alçada. Mas queria ressaltar, né, o seu outro disse aqui, a gente fez para mais de 20 laudos, e lembrando, como eu gosto de falar, 92% dos laudos, né, ou seja, os 100% dos laudos que a gente investigou até agora, nenhum deles atendia na íntegra a norma 15.200. Né? Uns atendiam praticamente nada, outros atendiam só algumas coisas, mas sempre tinham os elementos, principalmente pilares, que são os elementos mais cruciais para uma edificação, não eram atendidos por a resistência ao fogo. Então, esse alerta é importante, né, da gente aqui ficar criticando, né, por que o bombeiro está tão preocupado com essa questão do carro elétrico, né, com essa questão do desenvolvimento desse incêndio dentro da edificação, não só na hora do incêndio, né, mas como um todo, né, o quanto ele vai durar, o quanto ele vai prejudicar aquela edificação. Como a própria norma traz agora, né, a primeira questão é humana, depois material. Né? Então, poxa, primeiro a gente está se preocupado com a humana. Mas e se a gente consegue evacuar e esse incêndio continua, a gente vai perder bastante edificação pelo meio do caminho. E quando cair, a vizinhança começa a sofrer também. Então, esse efeito é um efeito cascata que a gente tem que ficar muito atento. Ok. O Jonildo pergunta sobre a possibilidade dos corpos de bombeiros, né, dos responsáveis pela tratativa dos incêndios, né, de apagarem os incêndios, se eles estão preparados. Né? Eu vou transferir a pergunta ao capitão e ao João, mas, a princípio, eu acho que de imediato está todo mundo ainda bastante desconhecendo o tamanho do problema. Né? De qualquer forma, capitão, eu lhe perguntaria, nós temos, afirmaria, nós temos basicamente dois grandes problemas, né? O volume de água, né? Porque em edificações já iniciadas, em edificações prontas, é praticamente impossível a gente ter um grande volume de água acrescentado a ela, né? Os reservatórios já foram previamente calculados, planejados, então vai ser impossível a se cumprir essa norma de São Paulo no que tange ao volume de água para os sprinklers, né? Os SPKs. Num primeiro momento, acho que isso é praticamente inviável, né? E gerar uma normativa onde você não consegue cumprir já é um pouco estranho, né? E o segundo ponto aí é a questão da fumaça, né? Muito tóxica, né? Para a fumaça muito tóxica, pelo que eu entendo, o bombeiro tem sempre equipamentos
roupas especiais, com equipamentos de gases e tudo mais, né? Será que em algum momento vai ser necessário que cada condomínio tenha esse equipamento, né? Mas e se seguir nessa linha, tem a questão do treinamento de uso, né? Em que pese, a gente já conversou há tempos atrás aqui sobre a possibilidade de brigadas de incêndio em algumas situações, até mesmo para mitigar essa questão dos prédios que não atende à norma. Mas o comentário que eu vi na matéria que eu li é que uma brigada de incêndio não teria gente capacitada para poder fazer esse combate. Não é isso, capitão? Então, Maurício, o tema é bem desafiador, né? Tanto para a nossa corporação que está estudando, né? Os protocolos de combate a incêndio, para vocês terem ideia aí, está sendo discutido a nível nacional ainda, né? Já temos até mais ou menos a ideia do que vai ser esse protocolo. A gente estava com dúvida se poderia jogar água, para vocês terem ideia, né? Então, a gente já entende que a água seria o meio mais efetivo. Então, as dúvidas são coisas básicas, né? Mas é importante a gente saber preparar as nossas equipes, que elas vão chegar num cenário onde a quantidade de água ela é normal, não é uma coisa que a gente está acostumado a lidar. Essa questão do proteção respiratória, né? É muito importante isso também. Nossas equipes, elas são treinadas em qualquer combate a incêndio em veículo, seja ele elétrico ou combustão interna, a gente vai estar sempre preparado com nossa roupa de combate a incêndio, né? Aquele roupão com luva, bota específica, e também o equipamento de proteção respiratória, que é a nossa máscara, né? Com o cilindro com ar respirável. Então, as equipes estão preparadas para usar esse equipamento, mas falar que a população vai ter acesso a esse EPI e EPR, né? O equipamento de proteção individual, proteção respiratória, é até inviável, né? Vamos dizer assim, porque vamos falar das brigadas, né? Por exemplo, residenciais, a gente quase não exige brigada de incêndio para edificações residenciais, né? A gente até tem um cálculo lá que pode ser feito, caso seja uma medida a ser compensada, né? Por falta de alguma outra, mas você vai ter, por exemplo, em edificações comerciais, indústria, né? E as equipes aí talvez elas tenham esse equipamento. Então, essa questão da fumaça que foi colocada, realmente é uma coisa muito preocupante, mas aí é para qualquer tipo de incêndio também, não só em veículo elétrico. Nossas equipes sempre vão chegar preparadas, e a norma de São Paulo, o parecer que está em consulta pública, ele traz como uma das medidas importantes também essa questão do controle de fumaça, né? É uma exigência que estão colocando, né, justamente por conta desse acúmulo da fumaça em ambientes cobertos e fechados, por uma garagem, um subsolo, né? Então, são locais com cenário crítico, né, caso venha a ocorrer um incêndio nesses ambientes, tanto para nossas equipes como para a população. E para a população a gente sempre vai orientar que ela evacue o quanto antes, né? Não sei se os senhores chegaram a ter essa informação, essa semana aí, na Coreia do Sul, teve uma fábrica lá que pegou fogo nas baterias, né? Tem um vídeo até que está sendo viralizado aí. Rapidamente, após sair fumaça, entrou em fuga térmica e rapidamente o incêndio ele começou a tomar o local. Se vocês terem ideia, tivemos mais de 20 mortes, né? Acho que era indústria. Enfim, então a orientação do Corpo de Bombeiros é sempre nesse sentido, das pessoas evacuarem com segurança, né? E o mais rápido possível, num caso de incêndio aí, ainda mais no incêndio em veículo elétrico, a gente viu que a dinâmica dele, e a taxa de liberação de calor ali é muito mais rápida, né? Eu sempre ouvi, inclusive do próprio bombeiro, que no incêndio a fumaça mata mais do que o próprio fogo, né? E, inclusive, nos projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico, a fumaça é sempre tratada com extremo rigor, no sentido de por onde ela vai passar, né? E tudo mais. Então, acho que nós temos que caminhar com essa preocupação, né? Ô, João, você que está aí preparando material para tese, né? Como é que funciona a nível de Brasil? Cada bombeiro tem o bombeiro de cada estado, né? Ele tem a sua liberalidade, vamos dizer, de
definir suas regras, né? Mas existe um órgão que congrega todos vocês do país, onde pudesse sair um material normativo para todos, facilitando essa tramitação, vamos dizer assim? Não. Atualmente, o que a gente tem de norma é a nível estadual. Então, São Paulo está com essa proposta de norma, né, ainda em fase de estudo, e não quer dizer que essa norma ela vai ter validade para outros estados do Brasil. Mas, se a gente pegar a história da legislação de incêndio, a gente for lá atrás, lá na década de 70, a gente pega os incêndios lá que teve no edifício Andraus e Joelma, aqueles dois foram grandes marcos, né, para a transformação da legislação a nível Brasil. Então, a partir dali, começou novos estudos acerca de legislações, de normativas contra incêndio. Até então, alguns estados ainda não tinham, e assim foi. Então, hoje, o que a gente tem no Brasil de norma? Toda grande norma, toda alteração de norma, geralmente, ela vem antecedida de algum tipo de desastre. Então, se você pega ali, por exemplo, a Boate Kiss, né? Teve um incêndio da Boate Kiss, matou aquela quantidade de pessoas. Anos depois, vem uma nova legislação que vai falar sobre locais de reunião de público. E assim vai. Então, são 2 estudos hoje que eu estou fazendo, além do carro elétrico, eu faço um outro acerca de envidraçamento de varandas, né, que é um outro tema que fala sobre compartimentação. Mesma coisa, ainda é um tema que não está muito ainda sobre o foco, mas tem que ser estudado. Então, o que a gente traz? Que não se deve esperar que ocorra algum tipo de incidente desse para que seja feita uma nova legislação. O quanto pudesse antecipar é melhor. E quando a gente fala de carro elétrico, a gente fica no carro elétrico, mas a gente tem patinetes, a gente tem bicicleta. Eu, por exemplo, eu tenho 2 bicicletas em minha casa, né? Que eu tiro a bateria, eu carrego dentro da minha casa. Por segurança, por entender um pouco, o que eu faço? Essa bateria ela fica na janela, né? Fora do ambiente interno da casa, mas aí eu deixo carregar pelo tempo que o fabricante determina. Então, assim, tem toda essa preocupação, né? Porque são 2 baterias, eu evito o máximo deixar dentro de casa, só que como eu moro num condomínio residencial de prédios, né, não tem como deixar carregando em outro local, senão a minha casa. Mas o mesmo risco que o carro tem, essa bicicleta minha vai ter, ou talvez um patinete, ou até mesmo o que a gente mais vê, né, que são os celulares, né? Então, a dinâmica é a mesma coisa. Alguns experimentos que eu ando fazendo no meu trabalho, a gente está usando bateria de celular para simular o quanto que isso pode impactar caso fosse uma bateria de uma bicicleta ou de um carro elétrico. Então, assim, as normas, elas vêm sendo modificadas. São Paulo deu esse pontapé inicial, como sempre, né? São Paulo ainda é pioneiro nessa área de legislação de incêndio, e a partir daí eu acredito que os outros estados vão seguir essa normativa. Acontece muito, né, de São Paulo lançar a normativa e diversos estados copiarem a mesma norma, até por um critério que São Paulo, como começa os estudos mais antecedentes, né, geralmente eles têm uma carga de conhecimento um pouco melhor. Então, os estados acabam copiando. E outros estados podem estar criando coisas diferentes do que São Paulo está tratando, né? Em Brasília, a gente tem um centro de estudos de pesquisas, né, na área de incêndio, onde são feitas simulações reais, simulações computacionais, que buscam adequar a normativa de combate a incêndio nos estados. Ok. Mônica, boa noite. Obrigado pela audiência. Eu gostaria de fazer uma explicação, parece até simples, né? Mas na questão dos síndicos que a gente lida normalmente, é de difícil entendimento, né? A norma do Corpo de Bombeiros ela não funciona exatamente como a norma da ABNT, né? A norma da ABNT, nós temos repetido sempre, né? Artigo 39 do Código do Consumidor, né? Da Lei do Consumidor. Ela torna obrigatório que todo produto fabricado nesse país atenda à norma brasileira, né? Que é a norma da ABNT que a gente se refere. Mas nas normas do Corpo de Bombeiros, diferentemente da ABNT, sempre que há uma atualização, é obrigatório que as edificações também se atualizem, não é isso, capitão?
porque a norma do corpo da ABNT você é obrigado a seguir enquanto ela existe. Houve uma atualização, vamos dar um exemplo aqui, Luiz, ficar mais fácil para Luiz explicar aqui. Cobrimento, né? Há tempos atrás você tinha um cobrimento menor, na medida que se foi verificando os problemas de oxidação mais grave, esse cobrimento começou a aumentar, não é isso, Luiz? É isso mesmo. A norma, ela traz, sempre que ela traz uma revisão, ela suprime a versão anterior. Né? A 15.200 que eu acabei de mencionar, a partir de hoje, se eu for projetar, eu não posso projetar mais sobre a luz da de 2012, e sim sobre a luz dessa nova de 2024. Mas, obviamente, tudo que foi projetado aqui e está em execução no momento, estava sobre a outra norma e está valendo, não tem problema nenhum. Ok. Então, só complementando, capitão, isso não vale, por exemplo, para as normas de prevenção e combate a incêndio e pânico, correto? Onde, por exemplo, para raio, que a norma de bombeiro previa antes o Franklin, hoje é o gaiola de Faraday, e todo o prédio precisa ser adequado, correto? Correto. O que acontece? Na parte de segurança contra incêndio e pânico, como o bombeiro é um órgão vocacionado para esse tema, o que acontece? Se vem uma norma da BNT, né, a NBR, legislando sobre algum tema atinente à nossa atividade, e depois a gente publica uma norma específica, um IT ou NT, né, no nosso estado, no caso, é a norma técnica, aquilo que contraria a nossa norma não é válido para nós, né? Mas tudo aquilo que, se a gente não tiver norma, por exemplo, a NBR 17019, que fala sobre carregadores de veículos elétricos, né? Já existe essa norma em 2022. O bombeiro ainda não legislou sobre esse tema na parte de segurança contra incêndio. Se essa norma trouxer alguma questão de segurança contra incêndio, ela deve ser levada em consideração e ela é imperativa. Porém, se o bombeiro ele vier a trazer uma normativa complementando ou mesmo exigindo algo diferente à norma, a NBR, aí, no caso, realmente, o que vale é o que está previsto nas nossas normas técnicas. Ok. A gente pode considerar que, tanto para efeito de bombeiro, de incêndio, né, como o João comentou, da Boate 15, né, isso funciona mais ou menos como aviação, né? Eu repito sempre, né? Em caso de um colapso maior de uma estrutura, de uma edificação, nunca vai ser apenas vai ter apenas uma única causa, né? É sempre uma sucessão de erros, normalmente construtivos, né? Acumulados com falta de manutenção, que vão propiciar um dano maior, né? O Luiz participou aí do Grand Park, né? De toda a situação que envolveu o Grand Park, e ele sabe perfeitamente disso. Mas a Boate Kiss, João, para mim foi uma surpresa estranho. Eu tentei por várias vezes fazer um programa sobre ela. Na verdade, nós fizemos um programa tratando daquele assunto, mas, por incrível que pareça, os profissionais da área que atuam lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eles têm um bloqueio, eles têm um problema qualquer que eu ainda não consegui identificar de falar sobre aquela tragédia, né? Então, infelizmente, a situação é estranha. Por quê? Porque é exatamente estudando aquilo que aconteceu de errado que nós vamos poder efetivamente vir a nos precaver, né? a nos prevenir. Não é isso, João? Justamente isso, né? Que é o que a gente fala, né? Não precisa acontecer um sinistro para a gente iniciar o estudo de uma norma, de ajustes, de revisão de qualquer tipo de norma, né? O caso da Boate Kiss, ele é muito claro, né? Aconteceu um incidente, acho que anos depois veio uma lei federal, que é a lei da Boate Kiss, que veio e parametrizou algumas situações, né? Em locais de reunião de público. Então, é interessante que esse estudo ele venha inicialmente. Hoje a gente pode trabalhar com simuladores de incêndio, né? Eu trabalhei com simulador de incêndio na minha tese de mestrado, para simular um incêndio numa edificação com varanda vidraçada. Hoje eu trabalho com simulação de incêndio também
no caso computacional, né? Para o caso do incêndio de baterias elétricas, ali você consegue dimensionar a carga de incêndio, o valor, o potencial de calor que vai ser liberado naquele incêndio, consegue analisar, através do tipo de estrutura que você coloca no programa, quais são os danos que podem causar naquela estrutura. Apesar de algumas coisas ficar bem claro, né? O tipo de incêndio que causa um carro elétrico, pela grandiosidade, é lógico que vai causar algum tipo de dano. Tá, mas eu preciso saber em quanto tempo que esse dano ocorre. Para eu chegar nos parâmetros, por exemplo, que o Bombeiro de São Paulo está tentando chegar, né? Quais são as distâncias mínimas que a gente consegue trabalhar? O Bombeiro de São Paulo, até uma pergunta que apareceu aí, hoje ele trabalha com alguns parâmetros de estudos internacionais, que colocou aquele distanciamento entre vagas. Outrora eles trabalham com paredes de compartimentação entre essas vagas, numa outra situação, com pontos de sistema de chuveiro automático. Então, assim, são várias opções que, ao meu ver, não são as melhores, as mais adequadas, mas, como eu disse lá no início, né? Hoje, para quem não tem nada, a gente já tem alguma coisa que a gente já pode iniciar. A partir daí, a gente vai podando essa norma, trabalhando, retirando algum item, colocando mais item, ajustando alguns itens, né? A gente sabe que é complicado hoje o metro quadrado ele vale muito nas grandes cidades, né? Aqui em Vitória, por exemplo, tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Então, você dispendiar uma vaga de veículo elétrico numa distância muito maior, uma área muito maior do que do veículo comum, isso pode causar algum tipo de problema, né, na hora de distribuição dessas vagas. Quem vai ter vantagem se eu comprar o carro elétrico depois? Essa vaga ela vai ser rotativa, ela não vai? Como é que vai funcionar? E será que lá na frente a gente vai ter vagas, todas as vagas vão ter pontos de carregamento elétrico? Então, já é uma pergunta. Nos Estados Unidos, eu tive lá recente, a gente consegue ver que tem pontos de carregamento elétrico quase que na cidade inteira, nas grandes cidades lá. Tanto em ambientes abertos como em ambientes fechados, né? Eu vi casos lá de edifícios de garagem, né, de 5, 6, 7 pavimentos, todos com pontos de carregamento elétrico, e não é 1, 2 pontos, são 30, 40, 50 pontos de carregamento, né? As grandes empresas, Tesla, BYD, eles colocam, eles trabalham, eles mesmos vão lá, instalam, deixam aqueles pontos lá, né? E são pontos de carregamento rápido, né, que trazem um risco maior. Então, assim, acho que não tem jeito, a gente chegou num ponto que ou a gente estuda, edita alguma norma, ou a gente vai voltar lá no passado, esperar acontecer uma grande tragédia para a gente poder iniciar os estudos, para daqui a 2, 3, 4 anos ter uma normativa, e nesse período de tempo aí a gente vai ter diversos incêndios, diversos danos aí causados por esse tipo de incêndio. O Jefferson, do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, né? Nós estamos chegando longe aí. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Vamos lá, a gente talvez não tenha tempo de comentar tudo isso, mas já que você perguntou, a legislação de São Paulo, ela considera duas situações, né? Primeiro, um afastamento de 5 metros entre o carro elétrico, né, com o carregador, e um outro carro qualquer, ou até um outro carregador, né? Pelo que eu entendi, numa lida muito rápida. E também tem as opções de paredes corta-fogo, né? Que protegem a lateral desse carro, né? Eles estarem clausurados em paredes corta-fogo. Mas eu também não vi, e agora que me chamou a atenção isso, né, Luiz? Só a parede não vai adiantar nada, né? Nós temos a laje em cima, que se ela não está preparada para receber aquela carga de incêndio, ela vai colapsar muito mais rápido, né? Então, são essas duas situações que a norma de São Paulo, né, que não é norma ainda, é uma consulta pública, está colocando como opções, né? Agora, eu pergunto ao capitão, também existe lá na norma de São Paulo, na consulta pública de São Paulo, a possibilidade disso estar em áreas livres, né? Teoricamente, vamos colocar no pilotis, onde você não tem onde esse veículo carregando, ele ficaria em uma área descoberta, vamos dizer assim. Isso melhoraria a situação ou para o bombeiro também seria um complicador?
Bem, esclarecendo a proposta do parecer técnico de São Paulo, Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele traz duas possibilidades, né? Primeiro, uma situação em que o veículo está em uma área externa, e a outra situação é num subsolo, ou sobresolo, ou edifício garagem. Então, ele diferencia as exigências conforme esses dois cenários. Com certeza, não é à toa que para locais externos, sem cobertura, a exigência vai ser mais branda. Por quê? Na área externa aberta, você vai ter uma dissipação de fumaça muito mais fácil, né? Então, você não vai ter aquele acúmulo de fumaças, a intoxicação de pessoas, provavelmente, ela, se ocorrer, vai ser de maneira mais branda. E aí, só esclarecendo, então, o parecer, ele traz o seguinte: para áreas externas, você vai ter ou a distância, né, uma possibilidade é você atender a distância de 5 metros ali de um ponto de carregamento em relação a alguma área de risco ou algum outro veículo, né, essa distância de 5 metros, ou também ir colocando ali parede corta-fogo, né, você não coloca a distância, mas coloca essa parede corta-fogo resistente ao fogo de 60 minutos. Então, são duas possibilidades, numa área externa. Agora, para um subsolo, uma área, um sobressolo ou garagem, né, aí a exigência já é mais... já vai trazer, por exemplo, o chuveiro automático, né, a detecção de incêndio, o controle de fumaça, né, então vai ter mais exigências, justamente por ser um local, um cenário, né, se ocorrer um incêndio, você vai ter um acúmulo de fumaça, né? Ok. E o possível comprometimento da estrutura da edificação, considerando desde já o que eu falei, né? O incêndio ele vai demorar muito mais, a taxa de liberação de calor vai ser maior, então você tem essas diferenças. Aí a norma também traz a possibilidade de ou colocar no pavimento inteiro, né? Ou você colocar só nas vagas dos veículos, né? Então, existem essas alternativas. Então, é um parecer que está em estudo, e foi colocado em consulta pública justamente porque há muitas dúvidas ainda, né? Então, o objetivo é discutir com a sociedade civil e poder chegar a um consenso aí, né, em nível nacional. Ok. Ô, João, não precisamos ir nos Estados Unidos, não, tá? Eu fiz recentemente agora um prédio na Mata da Praia que foi entregue recente. Existem 2 pavimentos de subsolo de garagem, onde o condomínio está disponibilizando um ponto para cada vaga, né? E para o carregador, obviamente, coloca quem quer, mas o ponto elétrico está lá disponível, e a ventilação desse ambiente, que é uma área com mais de 100 carros, né, por pavimento, com certeza bem mais de 100 carros por pavimento, é uma exaustão forçada, onde tirar uma fumaça de um carro queimando ali vai ser bastante complicado, né? Então, nós temos uma situação real aí, muitas delas, né, já situações reais e prementes de uma solução. Acho que nós precisamos aumentar a efetividade dessas conversas, né, desses programas, desses trabalhos técnicos, né, buscando acelerar esse processo, porque senão a tragédia vai ser grande, né? Concorda? Sim, lógico, é um grande complicador, né? Porque quanto mais tempo demora, mais vão acontecendo essas situações, né? Você citou o exemplo desse prédio da Mata da Praia, você imagina em São Paulo e outros estados aí que também já deve estar no mesmo nível, né? Hoje, foi o que eu te falei, né? A onda de crescimento do carro elétrico, ela está vindo, depois que houve uma redução muito grande, lógico que também uma grande oferta também no mercado de outras marcas, mas a gente tinha algumas restrições de marcas muito mais caras, e atualmente o que a gente tem? A gente tem carros elétricos que estão mais baratos, às vezes mesmo preço que um carro popular. Então, é uma opção, as pessoas estão optando por isso, muitas pessoas optam por isso também, por já ter outros sistemas de captação de energia na residência, como placas solares, e isso também traz uma redução de custo de energia, né? Lógico que atrelado a isso, o carro elétrico, né, como eu disse, né, para o meio ambiente, ele é excelente enquanto ele não estiver queimando,
né? Lógico que a partir do momento que ele começa a queimar, ele já não se torna tão excelente. E eu acho que também há necessidade de fazer um estudo o que vão ser feitos com essas baterias no futuro, né? Se essas baterias vão ser descartadas aonde, qual a metodologia de descarte, e essa grande quantidade de baterias que vão ser descartadas no futuro. Hoje, como eu falei, eu tenho uma bicicleta elétrica, ela tem uma bateria dela tem uma vida útil de 2, 3 anos, e depois o que eu faço? Onde eu comprei, já me sinalizaram que é para devolver na loja, que eles fazem o descarte, né? As montadoras já estão trabalhando com essa perspectiva, né? Estão trabalhando para como que é feito esse descarte. Então, ainda tem que se estudar muito, tem que essa parte técnica do estudo técnico-científico é muito importante, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Está crescendo muito, vai continuar crescendo, até que se ache algo que a gente pode trabalhar com a maior segurança. Mas, como eu falo, né, o estudo ele é infinito, né? Hoje a gente está estudando isso e lá na frente vai precisar estudar muito mais coisas que vão aparecer por conta desse cenário. Ok. Luiz, alguma sugestão para as estruturas? A norma que prevê concreto com aço também não é solução, porque não vai trazer uma efetividade maior, né? Eu acho que, lógico, né, as normas mais desatualizadas e mesmo a atual, que não considera esse tema, ela não vai ser a solução. Mas ela é o caminho, né? A gente sempre fala que a norma é a experiência técnica ajustada ao longo dos anos. Então, obviamente, a norma de 2024 traz mais bagagem técnica e conhecimento de que é 2012. E um dos conhecimentos que essa norma traz, logo no seu início, é falando que, né, você tem que atender ela ou uma legislação pertinente com maior caráter. Por exemplo, talvez uma legislação do Corpo de Bombeiro local que traga toda a raiz da norma e alguma coisa a mais. Então, você ficou obrigado a cumprir essa coisa a mais, né? Me chamou a atenção aqui na fala, por exemplo, as questões do local de ser colocado o carro. No subsolo, 5 metros de distância, parede de corta-fogo. Que tal não colocarmos essas vagas próximo aos pilares principais da edificação, né? Isso já seria uma coisa muito simples de fazer, restringir os locais, né, que tem significância estrutural. Caso aconteça um problema, esse problema vai ter significado estrutural muito menor do que se do lado de um pilar principal. Imagina, eu deixo lá a 5 metros de distância de todos os carros, mas do ladinho do pilar principal do edifício. Obviamente, não adianta só cumprir a norma, que isso não vai chegar a lugar nenhum, né? E o grande barato dessa brincadeira é que a gente acaba lidando com vários cenários diferentes, né? A gente está aqui basicamente falando de futuro, né? Os carros vão chegar, cada vez mais vamos ter isso. Temos que adequar as novas edificações. Mas a gente fica com 2 nichos perdidos, né? As edificações muito antigas que sequer pensavam em algo parecido, e as mais novas, que já eram pensadas, mas não cumprem o regulamento. Né? O João disse bem aí, foi nos Estados Unidos, viu lá fora a quantidade de questões de carregador e carros sendo utilizados. Mas lá se cumpre as normas com um pouquinho mais de rigor do que a gente. Como mencionei aqui, 100% dos laudos que a gente teve a oportunidade de fazer na Grande Vitória não cumpriam alguma regulamentação da norma de incêndio, que nem falava, né, até o momento, em nada de um incêndio mais grave ou um incêndio tão perigoso quanto esse que estamos conhecendo aqui agora. Então, esse alerta é importante, né? Quando você, né, for pensar em ter um carro elétrico, for pensar em utilizar as novas tecnologias, o que elas trazem? Claro que são bem-vindas e é claro que a gente tem que utilizar, mas com muita consciência e cuidado. Ok. Aproveitando a pergunta do Jefferson, a legislação de São Paulo, capitão, ela também prevê e coloca como opções um desligamento, equipamentos que possam efetivar, né? Acho que o senhor já comentou sobre isso, né? Seriam também muito importantes, no sentido de que, na hora que o bombeiro chega para as medidas iniciais, o equipamento já ter feito o desligamento da energia, não é isso? Sim, ela faz a referência à norma 17019, né? E também, na parte de instalações elétricas, a gente também tem que atender a 5410, né? Vai trazer questões de segurança, dispositivo DR, disjuntores, né? E aí ele traz também a questão do disjuntor
para que a nossa equipe, quando chega no local, ela consiga ter acesso a esse disjuntor rapidamente para poder desligar aquele local que pode estar sendo incendiado. Então, isso é muito importante. Qualquer incêndio em edificação, uma das primeiras coisas que as nossas equipes fazem é desligar, eliminar esse risco, né? Fazer gerenciamento de risco, e um dos riscos é a eletricidade. Então, a gente tenta eliminar esse risco, é uma das primeiras coisas que a gente faz numa edificação, né? Então, basicamente, aqueles que estão instalando hoje têm que se preocupar com a correta sinalização, né, dessas emergências, é isso? Perfeito. O parecer, ele traz algumas questões, né? Então, eu já falei da questão da segurança estrutural, falei também esse ponto de desligamento manual, né, para que nossas equipes possam ter acesso rápido e desligar, cortar esse risco elétrico ali naquele ambiente. Nós temos também a questão da sinalização de emergência, tanto no local, no ponto de carregamento, como também, né, nesses pontos de desligamento, né? Tem que estar bem sinalizado para que nossas equipes tenham acesso rápido, consigam visualizar rápido. E aí nós temos aí também a questão dos extintores, né? A norma fala lá, esse parecer ele traz a questão de 2 extintores do tipo ABC, né? É um extintor triclasse, então ele vai combater incêndio classe A, B e C, e não podendo estar distante a mais de 15 metros, né? São algumas questões aí de segurança que o parecer está trazendo, né? Além dos que eu já falei, que se for na área externa ou subsolo, você vai ter outras questões envolvidas, controle de fumaça, chuveiro automático, paredes resistentes ao fogo, né? Sem dúvida. Isso aí está sendo trazido no parecer. Isso. E, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvidas em afirmar de que em todos os locais onde existe hoje carregadores de carros elétricos, não existe nenhum sistema de segurança, né? A sugestão do Luiz, né, é boa no sentido de evitar os pilares das torres, né? Os pilares principais que ele está falando seriam os pilares das torres. Agora, esse critério também não tem sido atendido, porque eu já vi isso colocado em locais que realmente não estão preocupados, e esse ponto não foi trazido à discussão ainda, né? Então, é fundamental que todos que estão envolvidos com as gestões de condomínio, né, tanto naqueles que já estão prontos, quanto nos projetos novos, comecem realmente a pensar uma solução mais efetiva para buscarmos essa segurança, né? Extintores e tudo mais são importantes, mas também há umas soluções mais modernas, né? Eu, há tempos atrás, até acompanhei uma empresa que foi até ao Corpo de Bombeiros, capitão, demonstrando um equipamento que apaga o incêndio tirando o oxigênio. Ele funciona mais ou menos como uma bomba. Ele sugeria, inclusive, que esse tipo de equipamento de prevenção ficassem próximos a coifas de restaurantes, né? Porque há aquele acúmulo de gordura na coifa e quando há um incêndio ali, ele causa danos muito grandes, né? Então, acho que as indústrias vão ter que começar a pensar em tipos de soluções de combate a incêndio, evitando, não usando água, mas usando novas tecnologias. O Corpo de Bombeiros já aprovou alguma equipamento desse com tecnologia diferente do convencional? Então, o que o senhor falou é justamente o controle de fumaça, né? Quando a gente coloca um exaustor no ambiente, a gente está falando do controle de fumaça. O Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo ele não tem uma norma específica, então a gente normalmente utiliza a norma de São Paulo. Ela vem trazendo a questão dos dutos, né? Exaustores mecânicos, aberturas de ventilação nas paredes do pavimento, tudo isso aí faz parte do controle de fumaça. E essa questão que o senhor colocou em relação às coifas, né, foi até alvo de estudo nas perícias, né, que a gente estava vendo muitos incêndios ocorrendo nessas coifas. Então, aí trouxe como uma medida aí de segurança esse controle aí de fumaça nesses ambientes.
Não era fumaça, não. Era efetivamente o incêndio mesmo. É uma forma diferente de se combater o incêndio, não com água, não com extintores. Ele, inclusive, em algumas situações, substituiria o extintor, né? Ele não sei mais, me veio isso à cabeça agora, mas a empresa, eu até tenho o contato do vendedor ainda, ele combatia o incêndio tirando, porque o incêndio se alimenta com oxigênio, não é isso? Quando você tem algum sistema que você tira o oxigênio, ele se extingue, né? Inclusive existiam alguns vídeos que demonstravam, né, alguma coisa pegando fogo, você lançava, tipo uma bola, né? Você lançava o equipamento dentro e ele extinguia o incêndio simplesmente tirando o oxigênio do ar naquela fração ali de segundos que ele era lançado. Eu vou procurar essa empresa que fez desenvolveu esse sistema, né? Óbvio que o material importado não foi desenvolvido aqui, mas depois a gente traz novos assuntos sobre isso, né? Mas a gente já está com 1h10 de programa, né? Nós temos sempre um problema de estar colado nos jogos de futebol, né? Na quarta-feira tem sempre essa pressão em cima da gente, em que pese eu não gosto de futebol, mas a gente sabe que a audiência acaba diminuindo. Eu sei que nós temos um volume grande aí de assuntos para ser tratado, de sugestões, né? A gente se compromete a voltar com uma outra etapa, um outro programa sobre isso, até buscando novos caminhos, né? Então, gostaria de abrir o tempo para os senhores poderem fazer as considerações finais, fiquem à vontade para falar o que for necessário, fazer também os agradecimentos para a gente poder encerrar. Capitão, por favor, começou. Bem, encerrando aqui minha fala, eu gostaria de agradecer por esse momento aí que tivemos, né? Momento de compartilhar conhecimento esse que carece muito de informações, e queria deixar uma recomendação aí para os síndicos, né, responsáveis das edificações, que é a importância de termos projetos técnicos, projetos de um engenheiro eletricista, né, que só dessa forma a gente vai conseguir ter o mínimo sendo atendido ali conforme as nossas normas técnicas que existem aí, e os síndicos devem se atentar para esses cuidados, né? A gente contratar profissionais, responsáveis técnicos habilitados, com condições de trazer mais segurança para a edificação, né? Porque é uma demanda que está crescendo, vai chegar nos condomínios, quem não tem ainda, uma hora vai vir alguma demanda de algum morador, e é importante que isso seja feito com a maior segurança possível, mesmo que não tenhamos no Corpo de Bombeiros as normas específicas, nós já temos algumas outras normas, por exemplo, a NBR 5410 ou a 17019, que ela traz algumas questões de segurança, né, nessa parte elétrica. Então, fica aí essa recomendação de sempre procurar um responsável técnico para que a edificação se torne mais segura. Ok. João, por favor. Basicamente é isso, né? A gente vai alertar, né, as pessoas desse grande risco. O Corpo de Bombeiros, eu acho que tá aqui para orientar e para trazer a melhor solução para esse tipo de caso. Eu, como arquiteto e bombeiro, eu vivo numa situação que eu trabalho com esses projetos residenciais e, ao mesmo tempo, eu vejo essas situações de incêndio, então é algo que eu consigo visualizar um pouco melhor. Então, tem que ser dado continuidade nos estudos, nos experimentos, nas simulações, para que a gente possa trazer algum tipo de legislação adequada que não prejudique nenhum tipo de pessoa, que não prejudique as empresas, as grandes montadoras de veículos elétricos, porém a gente precisa trazer uma certa segurança para a sociedade nesse quesito, não só para essa parte de incêndio em baterias de veículos elétricos, né? A gente fala de veículos de uma forma mais abrangente, não só o carro, mas todos os veículos aí
utilizados. E a gente está em busca dessa resposta, né? Como eu disse, São Paulo iniciou e eu acho que a partir daí vai ser dado um start aí a nível nacional e a nível mundial também já vem tendo alguns estudos também que eu acho que vai ajudar bastante na elaboração dessas normas dentro do Estado do Espírito Santo ou a nível de Brasil também. Obrigado, Luiz. Bom, mais uma vez agradecer, né, o João Paulo e o Capitão Bretas, porque eu acho que assim, foi uma aula, né? A gente pôde aprender muita coisa aqui, que às vezes a gente até dá uma certa achada que entende e a gente vê que está longe de entender. Por isso é importante que cada um, de fato, atue na sua área, né? E que, principalmente aqui, que a gente fala para muito síndico, apesar de também falar para engenheiros, que a gente sabe disso, mas que eles busquem justamente esses profissionais, né? Como falou bem ali o capitão e também o João, né, que tem a base dos profissionais, seja o pessoal do Corpo de Bombeiro que domina um assunto, seja lá o engenheiro eletricista que domina um assunto dele, né, e quando for instalar, está instalando o carro elétrico, instalando a instalação elétrica, o carro elétrico vai ficar aqui, procure um profissional da área civil também para posicionar da melhor maneira possível, onde essa ação agrida o menos possível a estrutura do edifício. Então, esse acho que é o alerta que eu deixo final. Né? E para não perder o hábito, né? Estamos aqui em mais uma live importante, né? Vou deixar a frase que eu sempre deixo, e essa acho que cabe muito bem. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Né? Tivemos vários alertas aqui de cuidado, e agora esperamos que o pessoal não dê margem para que a gente tenha que falar coitado lá na frente. Bom, então, mais uma vez agradecendo ao Luiz, ao Capitão Breda, ao João Paulo, ao Tenente Coronel Cosme, ao Rocha, que me dá suporte lá. Um abraço ao Messias, pai do Rocha. Lembrando que agora no mês de agosto nós temos o CONASE Rio, em setembro nós temos o CONASE Belo Horizonte, em outubro, nós temos o CONASE Juiz de Fora, né? Em todos eles, nós vamos estar lá fazendo palestras, levando todos esses assuntos bastante importantes para síndicos de todo o país, né? Como vocês viram aí, nós tínhamos participação do Rio, do Rio Grande do Sul, tem sempre o pessoal de Manaus que está sempre nos dando apoio aí, Fortaleza, né? O nosso amigo... Me lembra aí, Luiz, o nome dele? Alfredo, um grande abraço. Alfredo está sempre junto com a gente, lá no Nordeste, difundindo todo esse material lá, né? E, mais uma vez, então, uma boa noite, um grande abraço a todos e voltamos na próxima semana com mais um tema relevante. Obrigado.